Para quem não sabe, Hans Hermann Hoppe é discutivelmente o filósofo mais importante do libertarianismo, ou da ética libertária, ou do anarcocapitalismo. Hans Hermann Hoppe tem um argumento que procura provar a propriedade privada, ou melhor, como ele chama, a autopropriedade, ou seja, a propriedade sobre si mesmo, que seria a base para toda a propriedade privada do indivíduo se apropriar de meios escassos e ter o direito exclusivo de controle sobre meios escassos, sendo esse direito exclusivo de controle chamado de propriedade privada. Muitas pessoas, talvez porque não leram Hans Hermann Hoppe ou porque leram e não entenderam, representam esse argumento de forma errada, e muitas pessoas rejeitam esse argumento por não entenderem ou por terem entendido uma versão errada do argumento. Então, neste vídeo eu pretendo explicar o argumento de Hoppe de forma simplificada e geral, com o objetivo de esclarecer e para evitar que as pessoas caiam em erros comuns ou versões erradas do argumento. A primeira parte do argumento é aquilo que eu já expliquei várias vezes no meu canal. Indivíduos agem, ou seja, usam meios escassos para alcançar fins. Múltiplos indivíduos podem querer usar os mesmos meios escassos, assim gerando conflito. Como os conflitos existem por causa da escassez dos meios da ação humana, você pode resolver esses conflitos através de uma regra que estipule o direito exclusivo de uso sobre meios escassos por indivíduos. Se você quiser entender isso em detalhes, isso está explicado no meu vídeo chamado Anarcocapitalismo Provado, que está na descrição. Uma vez que você parta do princípio da praxeologia, ou seja, da ação humana, o indivíduo usa meios para alcançar fins, esse argumento ele é todo lógico, ele segue logicamente da praxeologia, da ação humana. Para ficar mais fácil de visualizar o argumento, a gente pode dividir ele em camadas. A primeira camada seria o indivíduo existe. O indivíduo é a base da ação humana e o indivíduo é a base da ética. Sem indivíduo não existe ação e não existe ética. A segunda camada seria a praxeologia. O indivíduo usa meios para alcançar fins, que seria um sintético a priori. Eu já expliquei isso no meu vídeo chamado Praxeologia, que também está na descrição. A terceira camada seria a ética, seria a lei. A lei de propriedade privada é coerente, ela é capaz de resolver conflitos de forma coerente e universal. Ela é a única alternativa, não existe outra alternativa para resolver conflitos de forma coerente e universal. Se você rejeitar a propriedade privada, só resta a lei do mais forte. E a lei do mais forte é a mesma coisa que nenhuma lei, porque a força, no caso, é a força física, e se você diz que juridicamente é a lei da física que vale, então não existe lei juridicamente. E o que vai aparecer no argumento de Hoppe seria uma quarta camada, além dessa camada de só deduzir a lei. E essa quarta camada seria o que o Hoppe vai deduzir através da estrutura transcendental da argumentação, provando que você não pode justificar argumentativamente nenhuma outra lei que não seja a propriedade privada, porque se você fizer isso, você vai negar essa estrutura transcendental ou estrutura básica da argumentação e, portanto, cair numa contradição performativa. E por que você não pode argumentar contra a propriedade sem cair numa contradição performativa? Segundo Hoppe, é porque no próprio ato de argumentar já está implícito o respeito ao direito de propriedade, ou, no caso, o direito de autopropriedade. Como o ato de argumentar contradiz a estrutura transcendental da argumentação, o que quer dizer transcendental? Essa palavra vem de Kant. Transcendental para Kant significa o que é condição da possibilidade de algo. Por exemplo, a estrutura básica da mente que permite que você tenha percepções ou que você tenha cognições é a estrutura transcendental da mente. No caso de Hoppe, ele usa uma estrutura transcendental da argumentação para provar o seu argumento. Aquilo que torna possível o ato de argumentar. Você só pode argumentar partindo dessa estrutura transcendental da argumentação. E parte dessa estrutura da argumentação, segundo Hoppe, é que cada um dos indivíduos que estão argumentando entre si precisam respeitar o seu direito de propriedade sobre os meios escassos que você usa para expressar os seus argumentos, sejam eles as cordas vocais ou os seus dedos, caso você esteja escrevendo, ou o seu cérebro que você está usando para pensar os argumentos. E você, para argumentar, precisa respeitar o uso que o outro indivíduo está fazendo desses meios escassos. Se você não respeitar, isso não é uma argumentação
isso seria uma imposição à força. Se você deixar de respeitar o uso desses meios escassos dentro da argumentação, isso deixa de ser uma argumentação e por isso você não pode justificar argumentativamente uma lei que negue esse direito exclusivo de uso sobre meios escassos. E, portanto, você só pode defender, através da argumentação, uma lei que permita que você tenha condições de ter usado esses meios escassos para sobreviver. E aí esses meios precisam ter sido usados livres de conflito, como no terceiro passo nós deduzimos que você precisa de um uso exclusivo dos recursos escassos por indivíduos para que ele seja livre de conflitos e, portanto, você não pode justificar argumentativamente uma regra que negue o direito exclusivo sobre o uso de recursos escassos. O que é muito importante nós entendermos aqui é que Ropa deduz a contradição performativa, ou seja, o fato de não podermos justificar argumentativamente uma lei que negue a propriedade privada através da estrutura transcendental ou da estrutura a priori ou da estrutura básica da argumentação. É a estrutura básica da argumentação que gera esse argumento de você não poder justificar outra lei além da propriedade e da negação disso ser uma contradição performativa. E a maioria das confusões que as pessoas fazem com esse argumento é que elas não entendem que a premissa, que a base que causa essa contradição performativa é a estrutura transcendental da argumentação. E muita gente lê esse argumento, não entende e diz que Ropa está afirmando que o fato de eu controlar o meu corpo implica propriedade sobre o corpo, por exemplo. Isso é uma leitura totalmente errada. Isso é um entendimento totalmente errado. Esse fato de você controlar o seu corpo, ele só tem relevância depois que você já deduziu uma regra livre de conflitos, depois que você já estabeleceu que o único jeito de justificar uma regra é pela argumentação, e aí você analisa a estrutura a priori da argumentação, e depois de tudo isso é que se torna relevante se você controla o seu corpo ou não, para determinar se você é o proprietário, segundo a lógica do argumento de Ropa. Mas muita gente ignora todas essas premissas, ignora todos esses passos e diz que Ropa só afirma controle significa propriedade. Isso é um espantalho. Isso é uma representação falsa do argumento de Ropa. É um dos principais motivos de eu ter resolvido gravar esse vídeo para esclarecer esse espantalho. E também outros espantalhos que as pessoas venham futuramente a fazer com esse argumento. Então eu espero que você tenha entendido pelo menos qual é a estrutura do argumento, quais são as premissas que estão fazendo efeito para deduzir a conclusão, para você não confundir ou ignorar as premissas ou trocar a ordem e assim por diante. Agora que eu expliquei o argumento de Ropa baseado no a priori da argumentação, ou pelo menos eu expliquei uma versão simplificada, só para você entender a estrutura, eu vou falar a minha opinião sobre esse argumento. A minha opinião é que esse argumento ele é muito complicado. Eu acho que não é necessário que você use um argumento tão complicado para provar a ética de propriedade privada. Eu acho naqueles 4 passos que se você for até o terceiro, isso já é suficiente para provar a ética de propriedade privada. Só o fato de que é a única regra capaz de eliminar conflitos entre indivíduos de forma universal, só isso já é suficiente para provar que essa regra é justa e que outras regras não poderiam ser justas. Esse argumento do Ropa, usando a priori da argumentação, é sólido ou não, ou ele é válido ou inválido? Eu não tenho certeza, eu não estou convencido, já faz muito tempo que eu não estou convencido se esse argumento é sólido ou não, mas me parece que é sólido. A observação que eu quero fazer por enquanto nesse vídeo, porque no futuro eu posso fazer outros vídeos criticando em mais detalhes esse argumento, apresentando críticas de outras pessoas e respostas a essas críticas, mas o que eu queria falar agora é que mesmo que esse argumento não seja sólido na parte do a priori da argumentação, isso não prova que o anarcocapitalismo é falso e nem que você não possa provar pelo mero fato da regra ser justa por ser coerente e universal. Assistam outros vídeos sobre ética, economia, praxeologia na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você quiser, você pode doar Bitcoin, o endereço está na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.